passar, cara, assim, ó, recentemente, aí nessa pandemia, os últimos 2, 3 anos, foram 3 anos bem difíceis para mim, né? Eu atuo no segmento de eventos e atuo com o segmento de fitness. E, cara, eu fui lá no chão. Em alguns momentos, né, que você fala assim, nossa, poxa, cara, cheguei no fundo do poço. Aí você descobre que o fundo do poço tem porão, né? Tem mais um pouquinho abaixo. E aí você fica se perguntando, né, depois que você vai depois você vai pegando essa maturidade, você vai se perguntando, mas, cara, por quê? Por quê? E é muito difícil a gente conseguir aceitar, a gente não aceita. E hoje, eu tô falando isso aqui, sei lá, 1 ano depois, 8 meses depois, que seja, né? Já dá para entender o porquê. E tudo é para nossa formação. Moral, intelectual, saca? Para física, entendeu? Você vai ali, você vai se arrebentar, e aí você vai fortalecer. Assim é o músculo, né? É exercitar o músculo da vida. Né? Eu aprendi uma frase com um coach, amigo meu, Alex, que ele falou assim, se você parar para pensar, é exatamente, cada um tem a vida que merece, naquele momento. Se você por acaso chegou ao fundo do poço em algum momento, você merece estar ali. Por algum motivo você tem que estar ali. Aí por exemplo, eu tive um convidado aqui, o Feijão, que ele era jogador de futebol e tal, e aí ele teve um problema na coluna que ele teve que parar de jogar e tal, entrou em depressão, ele ficava se perguntando o porquê de estar naquele momento, ele falando até se emocionou aqui. E depois ele viu, cara, que aquilo tudo aconteceu para fortalecer ele de outra forma e mostrar para ele que o caminho não era o futebol. Por mais que tenha sido difícil, o caminho dele era outro, e hoje ele entende por que teve que passar por aquilo. Deve ser o seu caso também, né? Você entende por que você teve que passar por aquilo. Cara, o que eu entendi, e coisa assim, hoje não é pela força do nosso braço, irmão. É por Deus. É deixar com Deus. E o que ele tem pra gente é imensamente maior do que a gente imagina. E que talvez situações que você esteja passando agora, talvez hoje você não entenda, mas lá na frente Deus vai te mostrar. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já tive vários altos e baixos. Assim como o Feijão, conheço o Feijão, brotherzão. Também já tive situações, já bati na trave do UFC algumas vezes. Né, participei do The Ultimate Fighter, que é o reality show lá. Enfim, muita coisa. Eu pensei que era pra ser, mas não é. E assim, eu tô seguindo. Só que eu acho que é assim, cara. É que nem um jogo de videogame. Você tá na primeira fase ali, tem um chefão, você erra, você começa de novo, só que você pegou a manha. Exatamente. Aí você vai pra próximo nível. E você vai jogando um nível. E chega uma hora, cara, que você vai vencer. E não quer dizer que isso vai ser uma constante dali pra frente. Por mais, cara, o Flávio Augusto fala, né? Não existe estabilidade. Então, só que assim, a sua probabilidade de errar começa a ser menor. Porque você tem a perspectiva ali em cima de todos os erros que você teve. E aí, o que eu falo assim, por várias vezes, assim, até de uma certa revolta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Depois eu vi que foi o melhor que aconteceu. Sabe, eu já tomei calote de ex-sócio, que eu perdi uma academia, não era muita coisa, não era tudo que eu tinha na vida. E eu vi, cara, por quê? Inclusive é um episódio aí bem, coisa assim, que eu entrei numa depressão, cara, porque eu trabalhei 8 meses sem receber ainda, mas eu tava querendo honrar ali com os meus alunos, tava super mal, quebrei, nenhuma das vezes que eu quebrei. E aí um dia, cara, me chamaram para ir num lugar mais espiritual, digamos assim, né? E eu peguei o carro um dia e fui. Várias pessoas me falaram, eu falei, eu vou. Cheguei lá, cara, eu vi pessoas da minha idade com câncer, andando na cadeira de rodas. E aí aquilo, cara, me deu um choque. No momento eu comecei a chorar porque era só dinheiro, irmão. E todo mundo poderia ser rico o tanto que fosse, que daria tudo para ter o que eu tenho. Que isso aqui eu ia trabalhar, ia dar a volta por cima, e assim foi. E aí eu entendi, cara, que assim, depois disso eu já tive uma rede de academias.
Tava com 4 academias, estava com 48 funcionários, 2.000 alunos, entendeu? E se eu não tivesse perdido a primeira academiazinha lá, talvez você tivesse com ela até hoje. Eu estaria lá parado, estagnado, entendeu? Então assim, cara, hoje o que eu peço para Deus é só que Ele me dê força e me oriente para que eu seja o melhor que eu possa ser aqui, né? Tem o David Goggins, ele fala, não sei se o David Goggins, um ex-Navy SEAL americano, hoje é considerado o homem mais casca-grossa do mundo, né? Ah, é? Não, esse eu não conheço. E esse é sinistro. Ele ganha aquelas corridas de 230 km direto no deserto, sem parar. Tipo, maluco. Só que ele fala assim, cara, e ele tem um momento da vida, antes dele virar um Navy SEAL, que ele era exterminador de barata, totalmente acima do peso, em depressão em casa. E ele falando assim, cara, você já imaginou eu chegando lá? E aí São Pedro dá uma olhadinha assim, cara, você nasceu pra quê? Pra ser o cara mais casca-grossa do mundo, até arrepio, cara. Pra motivar pessoas ao redor do mundo. Você nasceu pra ser um Navy SEAL, pra fazer coisa, e você ficou exterminando barata, irmão. Então o que eu quero é o seguinte, eu só quero ser o melhor que eu posso ser aqui nessa terra. Essa é a missão. Que massa. Sempre tem Deus na história, né, cara? Sempre tem Deus, não tem... Eu sempre acreditei em Deus, sempre. Só que eu acreditava... Hoje eu tô muito mais próximo. Então, se hoje... A maturidade traz isso, né? Traz, porque a gente acredita em Deus, beleza. Mas quando a gente é moleque, na adolescência, beleza, Deus, valeu, obrigado, não sei o quê. Mas não é aquela coisa de entender o propósito e tal. Então hoje eu sei pelas dificuldades que aconteceu na minha vida e tal, e hoje eu estou entendendo que ele está me dando força, me preparando para algo que vem bem melhor, isso eu não tenho dúvida. E eu falo a mesma coisa, eu era jogador de futebol também profissional e joguei seleção brasileira de base e tal, e estava jogando no Egito, era meu sonho e tal. E com 19 anos rompi o ligamento do tornozelo. Aí depois voltei pro Egito, rompeu de novo. E aí eu parei de jogar. Aí o filho entra naquela, né? Pô, por quê? Tal. Mas depois daquilo, aí vim carreira de modelo, não sei o que, Big Brother, e hoje me tornei o personal de sucesso que eu sou. E talvez se eu não tivesse machucado, eu teria virado um jogador que fica ali, não desmerecendo, mas Série D, não sei, aqueles timezinhos pequenos, né? Você acaba a carreira que você não juntou dinheiro nenhum e você não sabe nem o que vai fazer com 38, 39 anos de idade, que é o que eu tenho. A vida passa, né? Então, assim, eu também sou muito grato pela lesão que eu tive, porque ele falou assim, cara, eu sei que você ama ser jogador de futebol, mas eu tenho um negócio muito melhor pra você, calma. E aí eu acredito muito